O ano era 1572. A França tremia. Um vento frio soprava pelos campos. Perto da cidade de Dole, uma figura solitária assombrava as matas. Seu nome era Gilles Garnier. Ele vivia em uma cabana tosca, no fundo do abraço da floresta. Garnier era um homem de poucas palavras. Ele havia se casado recentemente. Eles viviam uma vida de isolamento. Ele era rejeitado pelos moradores da cidade. Mas o inverno de 1572 traria um novo tipo de escuridão à sua porta. As garras da fome se fecharam em torno de Dole. A colheita havia sido escassa. O inverno foi longo e cruel. A comida se tornou escassa. A fome corroía a barriga dos moradores da cidade. Era uma dor constante e maçante. Gilles Garnier também sentia a fome. Era uma besta dentro dele. Ele lutava para alimentar a si mesmo e sua esposa. A floresta, antes sua provedora, agora oferecia pouco sustento. Dias se transformavam em semanas. A fome agonizante se transformou em um desespero ardente. Garnier se aventurou mais fundo na floresta. Ele caçava desesperadamente. Mas a caça era escassa. A floresta parecia zombar de sua situação. Suas armadilhas permaneceram vazias. Seus laços não pegaram nada além do vento. O desespero começou a se instalar. Ele voltava para sua cabana, todas as noites, de mãos vazias. A visão de sua esposa, com o rosto pálido e abatido, alimentava seu desespero. Ele deveria ser seu protetor, seu provedor. Mas ele estava falhando com ela. E a fome o corroía, aumentando a cada dia que passava. O medo tomou conta da cidade de Dole. Um tipo diferente de frio se instalou nas ruas de paralelepípedos. As crianças começaram a desaparecer. Eles desapareceram de suas casas. Eles desapareceram das ruas. Seus desaparecimentos foram envoltos em mistério. Nenhum vestígio deles pôde ser encontrado. Os pais procuravam freneticamente. Seus gritos ecoavam pelas ruas vazias. Mas seus filhos haviam sumido. Então, os sussurros começaram. Sussurros de algo escuro e sinistro, à espreita nas sombras. Algo que atacava os inocentes. Algo que roubava crianças de suas camas. Os moradores da cidade se entreolhavam com suspeita e medo. Quem seria o próximo? Os desaparecimentos continuaram. Os corpos das crianças desaparecidas começaram a ser encontrados. Eles foram descobertos na floresta, mutilados e irreconhecíveis. A visão era horrível demais para descrever. O pânico se espalhou por Dole como um incêndio. As autoridades foram chamadas para investigar. Mas eles estavam perplexos. Quem poderia cometer tais atrocidades? Os rumores que circulavam em voz baixa agora aumentavam de tom. A palavra na boca de todos era lobisomem. O lobisomem. Um antigo mal. Uma criatura de pesadelo. Um homem que se transformava em besta sob a luz da lua cheia. Uma criatura movida por uma sede de sangue insaciável. Uma criatura que atacava os inocentes. As autoridades, desesperadas para acabar com o pânico, emitiram um decreto. Eles caçariam o lobisomem. Eles o trariam à justiça. Cena 5. Uma descoberta macabra. Um grupo de trabalhadores estava recolhendo lenha na floresta. Eles se depararam com uma cena horrível. Gilles Garnier estava agachado sobre o corpo de uma criança. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Os trabalhadores ficaram atônitos. Eles assistiram horrorizados enquanto Garnier rasgava a carne da criança com os dentes. Garnier parecia alheio à presença deles. Ele estava perdido em um frenesi de sangue. Os trabalhadores, com o sangue gelando, sabiam que haviam encontrado o lobisomem. Eles criaram coragem e atacaram Garnier. Ele não resistiu. Ele nem pareceu notá-los enquanto o subjugavam e amarravam suas mãos. Seus rostos estavam sérios enquanto o arrastavam de volta para Dole. A notícia de sua captura se espalhou como um incêndio.
Os moradores da cidade, com seus rostos uma mistura de medo e fúria, se alinharam nas ruas enquanto ele era levado perante as autoridades. Cena 6. A confissão de um monstro. Garnier foi interrogado. Ele confessou tudo. Ele falou de um pacto obscuro que havia feito nas profundezas de seu desespero. Ele confessou ter se tornado um lobisomem. Ele descreveu suas transformações sob a luz da lua cheia. Ele contou sobre as crianças que ele havia matado. Ele descreveu seus gritos, seus pedidos de misericórdia. Ele confessou ter devorado sua carne. Ele não mostrou remorso, sem arrependimentos. Apenas uma indiferença assustadora. Suas palavras causaram arrepios na espinha até dos homens mais experientes. Ele era um monstro, uma besta em forma humana. O diabo andava entre eles. E ele havia atacado seus filhos. Cena 7. O julgamento e a condenação. O julgamento de Gilles Garnier foi rápido. As evidências contra ele eram esmagadoras. Sua confissão foi assustadoramente detalhada. Testemunhas descreveram tê-lo visto perto dos locais onde os corpos das crianças foram encontrados. Outros testemunharam sobre seu comportamento estranho, sua natureza retraída e seu olhar perturbador. O tribunal o considerou culpado de licantropia e bruxaria. Eles o condenaram a ser queimado na fogueira. Garnier não demonstrou emoção ao ouvir a sentença. Ele parecia resignado com seu destino. Ele era um monstro. E este era o preço que ele tinha que pagar. Cena 8. A fogueira de Dole. Em 18 de janeiro de 1573, Gilles Garnier foi levado à fogueira. Uma grande pira havia sido erguida na praça da cidade. Os moradores da cidade assistiam em silêncio sombrio enquanto ele era amarrado à estaca. Alguns cuspiram nele. Outros amaldiçoaram seu nome. Mas ele não reagiu. Ele olhou fixamente para a frente, seu rosto uma máscara sem emoção. A tocha foi lançada. As chamas surgiram, consumindo a pira em um abraço ardente. As chamas rugiam, famintas e implacáveis. Os moradores da cidade observavam enquanto as chamas consumiam seu torturador. Eles observavam enquanto a fumaça subia em direção ao céu, carregando consigo o cheiro de carne queimada e o peso de seu pesadelo coletivo. O lobisomem de Dole estava morto. Cena 9. Ecos de terror. A história de Gilles Garnier não terminou com sua morte. Seu nome se tornou sinônimo de terror. Seus crimes assombraram os sonhos das crianças por gerações. Ele se tornou uma história de advertência, um lembrete da escuridão que espreitava nos limites da civilização. As mães avisavam seus filhos para se comportarem, para que o lobisomem não os levasse. A floresta ao redor de Dole se tornou um lugar de medo e pavor. As pessoas evitavam depois de escurecer. Eles sussurravam histórias sobre o fantasma de Garnier, ainda vagando pela floresta, em busca de novas vítimas. O caso de Gilles Garnier não foi um incidente isolado. A crença em lobisomens, ou licantropia, era difundida por toda a Europa durante a Idade Média e a Renascença. O medo de lobisomens estava profundamente enraizado no folclore e na superstição. Havia inúmeros relatos de ataques de lobisomens. Julgamentos foram realizados. Pessoas foram executadas. O medo era real. A crença nessas criaturas da noite era generalizada. A história de Gilles Garnier simplesmente colocou lenha na fogueira. Gilles Garnier, o lobisomem de Dole, continua sendo um dos casos de licantropia mais bem documentados da história. Sua história continua a fascinar e horrorizar. Serve como um lembrete assustador do poder da superstição, da escuridão que pode residir na alma humana e da fascinação duradoura pelo monstruoso e pelo desconhecido. A lenda do lobisomem de Dole serve como uma história de advertência, lembrando-nos de que, às vezes, a linha entre o homem e a besta
pode ser assustadoramente tênue e que os monstros que mais tememos podem não estar à espreita nas sombras, mas residem dentro de nós mesmos.